E temos agora um convidado para analisar essa operação da PF, os efeitos jurídicos. O nosso entrevistado é o procurador do Ministério Público aqui de São Paulo, Roberto Liviano, que preside o Instituto Não Aceito a Corrupção. Tudo bem, doutor? Como sempre, prontamente, muito obrigado por nos atender. E eu já devolvo para o senhor também, já passo para o senhor também a pergunta que eu fiz para o Cristiano agora há pouco. Claro que é preciso analisar, é preciso esperar as investigações, mas de que forma, doutor, a República recebe essa operação da PF hoje? Bem-vindo, boa noite. Olá, Tiago. De maneira bastante estarrecida, né? A ordem democrática, eu diria que talvez o bem jurídico mais precioso, né? Nós precisamos preservá-la, nós precisamos protegê-la. E é inadmissível que aqueles que integram a sociedade, aqueles que integram as Forças Armadas, a Polícia Federal, transgridam a lei da maneira como essas pessoas, tudo indica, transgrediram. Por isso é que foi determinada a prisão dessas pessoas de maneira processual pelo Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas andaram emitindo algumas declarações, dizendo que não houve crime algum. É necessário ter cuidado com essas considerações. A lei penal diz o seguinte: associarem-se mais de 3 pessoas de maneira reiterada e permanente para a prática de crimes caracteriza o crime de formação de bando ou quadrilha. Isso está previsto no artigo 288 do Código Penal. O simples fato de pessoas de maneira reiterada e permanente se associarem para a prática de crimes caracteriza um crime previsto no Código Penal. Além disso, nos termos da Lei 14.197 de 2021, que alterou o Código Penal em relação aos crimes contra a ordem democrática, tentar abolir o Estado democrático de direito, e nós podemos enxergar aí, nestes atos, uma série de práticas que devem ser vistas de uma maneira sistemática, inclusive podem ser associadas àquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, isso precisa ser, Tiago, devidamente apurado. Nós podemos enxergar aí, nestas condutas, conexões em relação a isso e aquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro. Não se pode ver, Tiago, nessas condutas, atos isolados, como alguns, de forma oportunista, querem fazer crer. Não há ato isolado, coisa nenhuma. Já desde antes de em 2020, 2021, 2022, pessoas iam às ruas e pregavam o fechamento do Congresso, pessoas pregavam o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso está entrelaçado, infelizmente. Nós estamos diante de uma pregação golpista, não é? Aí nós vimos uma pregação golpista. Falava-se em assassinato do presidente eleito democraticamente, falava-se em assassinato do vice-presidente eleito democraticamente, falava-se no assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso está interligado, isso precisa ser devidamente apurado, portanto, me parece que esta prisão tem base jurídica e é importante lembrar que houve uma representação em relação a isso feita pela Polícia Federal, houve análise disso feita pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República e houve uma decisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, isso passou por o crivo dessas instituições. Procurador, vou chamar os comentaristas. A Dora Kramer vai fazer a próxima pergunta. Dora? Boa noite, professor. Olha só, explica para a gente o seguinte, o que eu ia lhe perguntar, o senhor já respondeu, que era como que o senhor via, como é que o senhor recebeu toda essa história. O senhor já respondeu. Explica um pouco a posição do tenente Mauro Cid, porque ele acabou de prestar um depoimento na Polícia Federal, negou que soubesse, mas ele havia omitido informações, apagou informações que foram recuperadas,
E, segundo a Polícia Federal, nesse depoimento, hoje ele não só omitiu, como ele mentiu. E há um pedido para que os benefícios da delação premiada dele sejam suspensos. O que é a situação? O que pode levar? Qual é a situação do tenente Mauro Cid? Veja, Dora, sempre um prazer conversar com você. A responsabilidade criminal, ela pode ser definida de várias maneiras, né? Através de ações diretas, através de omissões penalmente relevantes, né? Eu preciso deixar muito claro que eu me baseio nesse meu comentário, nessa minha análise, por tudo aquilo que eu tomei conhecimento, por aquilo que foi publicado na imprensa. Eu examinei a decisão que foi emitida pelo Supremo Tribunal Federal, de 74 laudas, pelas análises que foram feitas, mas eu, naturalmente, não intervenho neste caso, né? Então, são considerações que eu posso fazer a partir daquilo que veio a público, né? Mas o que eu posso dizer, Dora, é que todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para estes acontecimentos, por ações, por omissões, se ficar demonstrado que eles tiveram alguma responsabilidade, nos termos do artigo 29 do Código Penal, poderão ser responsabilizados. Já se apressou, alguns se apressaram, eu vi o senador Flávio Bolsonaro dizendo que não há nenhuma responsabilidade, porque houve apenas uma intenção de matar. Não é bem assim, porque associarem-se pessoas para a prática de crime, nos termos do Código Penal, isto gera, sim, responsabilidade penal, nos termos do artigo 288 do Código Penal, diferentemente do que o senador se apressou a dizer. Nos termos do artigo 357, a linha L, 359, a linha L, instituída pela Lei 14.197 de 2021, que fala sobre golpe de Estado, né? Se houver uma clareza em relação a essa conexão destes atos, ficando claro que se tentou abolir o Estado Democrático de Direito, que esses atos se conectam com aquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro, essas pessoas podem ser punidas com uma pena de 4 a 8 anos de reclusão por terem agido no sentido de procurar abolir o Estado Democrático de Direito. E é possível, Dora, isso tenha ocorrido. Todos aqueles que de alguma maneira contribuíram, sim, por ação, por omissão, têm responsabilidade penal. Isso deve ser apurado de maneira bastante profunda. Procurador Roberto Liviano, mais uma vez eu já vou agradecendo o senhor pela gentileza, pela atenção, por participar aqui e nos esclarecer essas primeiras informações. Muito obrigado mais uma vez, a gente volta a se falar. Um abraço. Estamos juntos, um abraço, um prazer, uma alegria estar com vocês e convido a me seguirem lá no Instagram, no Roberto Liviano Oficial. Forte abraço, obrigado por esse convite mais uma vez. Muito obrigado.